Prezados senhores, essa aula vai ser muito esclarecedora a respeito dos estranhos fatos de transformação do mundo que ninguém está entendendo, né? O que aconteceu? Vamos começar bem objetivamente aqui, ó. Aprendemos nos livros de história, né, sobre os estados nacionais. Pegaram, juntaram lá os, os pequenos estados independentes que tinham em Itália, em França, em Alemanha e tal, em uma nação, correto? Ao invés de ficarem brigando entre si, eles, cada um foi se juntando para fazer uma grande nação, tá? Então surgiu Alemanha, França, Itália, Espanha, etc. e tal. Então é esse primeiro modelo. Cada um com o seu, cada bolinha dessa é um chefe, tá? A princípio um rei e depois na transição para modelos de administração mais modernos viraram presidentes, né? Que aí ficam 4 anos no poder, como é o modelo conhecido de todo mundo, tá? Então vejam o tamanho dessas bolas aí, um tamanho normal, são os chefes de Estado. Por que é que tem algumas bolas com seus chefes de cores iguais? São nações que têm alguma origem em comum, né? Como França e Alemanha têm origem germânica, tá? Lá a Rússia aqui, por exemplo, um botão em vermelho, né? Tem a sua origem eslava, né? E, por exemplo, é, o caso dos estados lá em torno da Grécia tem uma origem comum, né? O que era a Tchecoslováquia, né? Agora formou vários estados, né? Bósnia, Herzegovina, e Macedônia, tá? Mas eles têm alguma coisa de origem em comum, tá? Você também pode olhar pelo lado de interesse econômico também, aqui desse lado, ó. Três nações que fazem comércio comum. É uma outra forma, tá? Uma são origens culturais e a outra é uma, uma coparticipação no comércio para troca de mercadorias, porque um tem uma coisa, o outro não tem e vão trocando. Aí aquilo vira, diríamos, uma espécie de cultura comercial, tá? Vocês têm estados que tradicionalmente fazem negócios entre si, tem muitos séculos. Bem, então esse é o modelo, separação territorial e um chefe que realmente manda no país, tá? Bem, em seguida, o que aconteceu lá durante a Guerra Fria, né? Formou-se dois blocos, né, que nós estamos representando, vocês veem bem, com as bolinhas vermelhas, né? Você não tinha provavelmente um chefe, você tinha um chefe central e os títeres, os fantoches, né, desse chefe central, um governando cada país, tá? Modelo soviético. Do lado de cá do mar, né, você tinha a América do Norte, a América do Sul, né, formando mais ou menos um bloco coeso, tá? Junto com a Europa. Não representei a Europa aí, e isso aqui é mais para representar Estado, fronteira e seu chefe, tá bom? Então, esse foi o modelo de blocos ideológicos que durou até a queda do Muro de Berlim, tá? Bem, agora no meio da história entra o seguinte, vamos explicar bem aqui, porque vai entrar o capital, o dinheiro, né, para influenciar a forma como o mundo
ficou hoje em dia e ficou complicado de entender, tá? Bom, lembremos em primeiro lugar que a economia é uma invenção humana, tá? Ela é composta de convenções, como a matemática, tá? E estou colocando aí. E o pior, convenções humanas também, tá? Bem, o objetivo real da economia é valor e não moedas. A moeda é só a ferramenta. A moeda é apenas a régua, é a medida de valor. Nós temos que ter alguma, tá? E a moeda não é o valor, tá certo? Por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos os réis, depois veio o Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Real, tivemos várias moedas, tá? Sucessivamente lá, em volta dos anos 70, 80, 90, início dos anos 2000, tá? Bem, em seguida vem aquilo que se chama capital, aquele que foi demonizado, né? Não demonizem invenções humanas que são apenas intermediários, são convenções, tá? O capital é o acúmulo de moeda para distribuição entre os personagens da economia. Não começa com esse negócio de distribuição de renda. Ah, tem que fazer distribuição de renda e tal. Teve que haver um acúmulo de moeda, porque no Caixa de Administração Nacional produz progresso. No caixa dos acumuladores de dinheiro, tá? Só produz o quê? Fortunas pessoais, tá? E produz empresas, grupos e empregos, tá certo? Nós não teríamos a próxima fase, que é a atual, se não fosse esse acúmulo, tá certo? Em físico-química você tem um princípio de osmose, você não tem movimento de substâncias se não tiver um lado mais concentrado e um menos concentrado. Eu estou apenas traduzindo um princípio da físico-química, tá certo? Eu não estou querendo dar conceito de economia, dizer que tem que ter rico e que tem que ter pobre, tá? Você pode ter um menos rico, né? E um cara um pouco mais rico, mas você tem que ter diferença para haver movimento de capital. E esse movimento de capital notadamente, o emprego, o salário ou o ganho, se o cara for um microempresário, né? Ou o ganho de seus clientes que têm mais, tá? Para é, passar para o prestador de serviço. Tem que ter diferença. Sem diferença não há movimento. Tá certo? Bem, esse acúmulo de moeda ou de capital em alguns personagens gerou esta próxima fase. Nós estamos frisando em estados nacionais e sua transformação conceitual, tá? Não vamos entrar aqui, acúmulo de capital, é uma coisa nociva, a que tinha que distribuir, a gente está vendo atualmente as pessoas aí saqueando, né? Não, chega na porta do supermercado e faz chantagem com o dono, a gente só sai se der cesta básica. Ele não teria onde buscar cesta básica se um dia o supermercado não tivesse, o dono do supermercado não tivesse acumulado o capital e feito uma rede. Tá certo? Se não tiver loja, gente que acumulou, que vendeu e tem mercadorias, se não houvesse esses estabelecimentos, onde é que esses parasitas iam extorquir mercadorias, hein? Na Venezuela aconteceu isso a princípio, né? O governo usava a comida que tinha no supermercado para distribuir para a população. Ótimo. Enquanto tinha. Quando acabou,
ia distribuir o quê? Tá? Ninguém mais estava acumulando. Bom, então, próxima fase, depois do fenômeno econômico de acúmulo. O acúmulo produziu bilionários, porque tem gente que tem fome, né, além do prato que se pode servir, né? Mas, tudo bem. Vejam em que se transformou. Eu até reduzi as bolinhas aqui para apenas dizer que os chefes de Estado agora, eles têm menos influência sobre o que acontece no país. Eu chamei modelo delegados nacionais. Eles não são mais os presidentes, não, tá? São apenas delegados, pessoas delegadas pelo povo para controlar o Estado, né? Tentar administrar o Estado. Porque realmente quem manda neles são bilionários, tá certo? Que fornecem capital, notadamente, para fazer a comunicação, influenciar nos jornais, nas revistas, com propósitos assim de manter o cargo, ou seja, propósitos eleitoreiros. O mundo inteiro agora só está rodando em volta do processo eleitoral, cada um querendo manter o seu lugar na política. Não preciso explicar isso para vocês, que vocês estão vendo ao vivo e a cores, né? Como se dizia antigamente, né? Então, esses bilionários, eles financiam os jornais, revistas para falar o que convém para manter o líder que convém para eles, né? Que vai determinar as leis que vão favorecer os grupos econômicos deles, né? E aí tem objetivos mais obscuros, mais perversos, né? Que tem até aqui nos os vídeos desse canal que tratam de bilionários, né? Vocês vão ver, né? Aqui que chegou e aqui nós vamos dar um resuminho. Apenas atentem para o seguinte: cada bilionário ele tem influência no lugar que ele quer, ou porque ele tem empresas ali, ou porque ele tem algum outro interesse, né? Seja ideológico, qualquer coisa assim, né? Ou para formar grupos para competir com outros bilionários. Uma brincadeira, um jogo, tá? Diz que no mundo tem duas espécies, né, de grupos que pretendem fazer uma nova ordem no mundo, tá? Cada um com sua ideia, que acha que vai fazer um mundo feliz. Não existe isso. Um mundo feliz e em paz. Não existe. Tá? Só existe isso espiritualmente e nós não vamos discutir isso aqui agora. Bem, quais são as anomalias desse modelo guiado a bilionários, né? Que acabam transformando os chefes de estados em seus delegados. Manipulação do valor da moeda para acumular mais moeda. É doença mesmo. A moeda não tem esse fim, tá? Então eles vão manipulando bolsas de valores, vão julgando aí, tem bolsa de apostas, tá? Eles esquecendo os investimentos do progresso, né? E ainda tem outro grupo por baixo que faz, que tem ganhos com narcotráfico e precisam fazer a lavagem de dinheiro. Mas isso é outro assunto, tem outros vídeos no canal a respeito disso. Isso acaba produzindo nesses bilionários anomalias psicológicas, tá? É dito na Bíblia que o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Não falou de alguns males, não falou de 2 males, de 1000, não. Falou de todos os males.
Então, vem as anomalias psicológicas que vocês veem, vai cair nas ideologias. Vem neles um desejo de poder nacional, influenciar as nações. Um jogo, um jogo, tá? Vira uma perversão, tá? E aí eles querem determinar qual será o país de cada qual o papel de cada país no cenário mundial. Vocês já notaram que o papel que eles querem para o Brasil, por ter muita riqueza, é dispensa do mundo? Não, né? Nós temos até um presidente, atualmente, agora nos fins de 2022, que não aceita isso não. Nós somos Estado. Ele tem dentro de si um modelo antigo de Estado Nacional, mas não é antigo ultrapassado, não. É um modelo correto. Nós temos fronteiras, tá? Então, ele não aceita esse papel, não. E esses bilionários, dentro das anomalias, querem, além do controle dos estados, das riquezas, o controle da população, né? E controle da população no sentido de não deixar as coisas fugirem do controle e a redução, né, da população mundial, tá certo? Não importa qual meio tenha que ser usado. Eles temem o fim dessas últimas riquezas que a Terra tem, né? Entre elas água, está comentado aqui num vídeo do canal, né? Do ouro, do nióbio, né? Do minério de ferro, seja o que for, tá? Eles enlouqueceram, eles acham que podem controlar isso. Eles não acreditam, né? Que a tecnologia possa resolver ao longo, paulatinamente, né? À medida que o tempo passa, cada problema resolvido a seu tempo. Não, eles temem os problemas, eles querem um mundo sem problemas, eles querem produzir a paz, mesmo que seja tirando a liberdade das pessoas. É o controle da população e auxiliado pela própria tecnologia, hoje que tem câmeras, esse negócio todo, reconhecimento facial. Daqui a uns anos vai ser impossível para um criminoso sair na rua. Ele pode sair todo encapado, mas as câmeras, os sensores vão ser capazes de determinar a face dele, mesmo que seja debaixo de panos, debaixo de capacete e tal. Tá certo? Então vocês veem, essa é a imagem do nosso mundo. Ele veio se transformando nisso, o acúmulo de capital na mão de pessoas doentes, tá? Produz isso. O acúmulo de qualquer coisa. Pode ser até bolinha de gude, né? É, pode produzir pessoas doentes. Qualquer coisa em excesso faz mal. Até água, tá certo? Então, essa aí é a situação no mundo, né? Bilionários tentando controlar todas as coisas, né? Políticos, chefes de Estado, servindo a eles. Eles não se preocupam mais com o país, não. É servir esses caras, interesse é dinheiro. O cara quer ter dinheiro, bem-estar, garantir o futuro da família dele. Não existe isso, porque o primeiro princípio da vida não é a sobrevivência, é a incerteza. Ela é que é o sabor da vida. E eles querem produzir através do controle, né? Do controle do poder nacional, do controle da população, tá certo? Eles querem gerar a paz por aí. E não é desse jeito que se produz paz, mas paz para eles. Ele já é bilionário, já está rico e tal. Assim, agora eu quero paz. Mesmo em detrimento dos outros que ainda não atingiram o patamar financeiro dele. Tá ok? Então, muito obrigado por sua paciência. Esse é o fim aqui da nossa aula.